Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Vida de Corretor eu tenho a honra, gente, de entrevistar ele, que é fundador e sócio da Provenda Urbanismo. Ele é empresário do ramo do mercado imobiliário, formado em Direito, tem várias especializações de Direito Imobiliário e ele também é vice-presidente do Cresce Goiás. Para quem não conhece, nós vamos saber um pouquinho da vida dele. E ele também é diretor de várias associações e entidades. Por exemplo, o Secov Goiás e a ADU, que é a Associação dos Desenvolvedores Urbano. E hoje ele vai contar um pouquinho dessa trajetória, como que surgiu a Provenda, como que surgiu a Proaluga agora, né? Como que surgiu o mercado imobiliário na vida dele. Sim, Ricardo Vieira, o famoso Ricardo Provenda. Seja bem-vindo, Ricardo. Ricardo, primeira pergunta, como que surgiu o mercado imobiliário na sua vida? Como que você falou assim, eu vou me tornar corretor? Você se inspirou em alguém? Como que surgiu? A gente quer saber. Muito bom. Primeiro, o privilégio participar desse programa. O Cresce é uma entidade que eu acho que de fato ajuda demais toda a nossa categoria do mercado imobiliário. É uma entidade respeitadíssima e tenho o prazer de fazer parte dessa instituição. Segundo, já respondendo a sua pergunta, o mercado imobiliário surgiu quase como um DNA na minha vida, porque aos 16 anos eu ingressei numa empresa imobiliária e jamais saí. Eu entrei de office boy, passado um tempo, começando a trabalhar com medo de ser mandado embora por falta de serviço que tinha lá dentro, aí eu resolvi olhar os classificados e consegui captar um produto que era o bairro Independência, um loteamento gigante que tem aqui na Grande Goiânia, né? E eu levei alguns terrenos para lá. A partir desse momento, depois me foi ofertado para eu liderar uma equipe que iria vender loteamentos e eu estou até hoje. E a Provenda, como que surgiu a Provenda? Aí virou corretor de sucesso, começou lá do início. O interessante é isso, né? Que você não é herança, que não é a Provenda não é herança de um pai, né? De um avô. Na verdade, você construiu essa empresa, né? Sim. E hoje é uma empresa grande, consolidada. Todo mundo, quando você fala Provenda, a gente sabe que é uma empresa de confiança, né? Obrigado. Ela tem chancela, chancelada. Mas sério, onde você fala Provenda, você vê quase um carimbo assim, ok. Como que surgiu Provenda? A Provenda surgiu em 1980, depois de eu liderar várias equipes em outras empresas, que como eu te disse, eu comecei aos 16, quando eu tinha 20, eu já era um veterano do ramo, eu já estava com 4 anos no mercado imobiliário. Caramba! E aí, então, surgiu a ideia de tanto o corretor me acompanhar como equipe, de fundar uma empresa. Então foi quando a gente adquiriu uma empresa existente que chamava Terra do Ouro. Ela tinha um loteamento lá em Goianira e eu estava nesse período aí de 20 para 21 e a gente começou no mercado imobiliário com a Provenda em novembro de 1980. Portanto, agora em novembro a gente está completando 44 anos. Meu Uau, Deus! É uma vida, é uma estrada. É uma estrada. E mercado imobiliário, Provenda, nós começamos, como eu te disse, a gente já estava com loteamento na empresa. A partir daí, a gente também incrementou o que não pode faltar em uma imobiliária, que é a corretagem de revenda de imóveis de terceiros. Sempre né? surge. E logo depois a gente começou a trabalhar também com vender imóveis construídos, primeira moradia, que a gente chama de lançamento hoje. Né? Começamos a vender também isso. E a locação de imóveis desde a fundação da Provenda. A locação de imóveis, o nome Provenda remete muitas pessoas a pensar Provenda venda, né? Isso. E aí não associa que a Provenda também aluga. Mas nós somos uma das maiores carteiras da cidade, a gente é um dos maiores do estado e provavelmente também a gente tem um significado bastante grande no país. Como Provenda, a gente faz empreendimentos em 9 estados, em 51 municípios brasileiros. Caramba. Que a gente está presente. Caramba. Então a Provenda realmente, de fato, tem prestado um serviço de, não falo de grande monta, mas pelo menos ela tem representado o estado de Goiás em outros lugares da federação e a gente, como você acabou de dizer agora há pouco, a gente tentando fazer tudo isso com maestria, com responsabilidade, com denodo que de fato a atividade imobiliária requer. Qual que
foi assim o seu alto e baixo, os altos e baixos da Provenda nesse período que você consegue elencar, lembrar fora? Foi um momento difícil, mas a gente superou. O que você consegue vem à sua mente assim? Qual foi o alto, a parte alto o que foi mais marcante de alto na empresa e o que também nos fez ficar assim quase que debilitados. Isso. O Brasil é um país, a gente costuma dizer o seguinte, não é um país para amadores. Aqui tudo que você for fazer, você tem que se tornar especialista. Sim. E na profissão de corretagem de imóveis, mais ainda, nós temos que nos tornarmos especialistas naquilo que a gente faz. O que nós fizemos logo de início foi procurar desvendar ao máximo o que seria a nossa verdadeira função e o quanto nós seríamos relevantes para o mercado. Porque não era, pelo menos na minha visão, não era importante a gente ser mais do mesmo, a gente repetir tudo aquilo que as pessoas vinham fazendo, mas que nós tivéssemos algum tipo de diferencial. Então, a gente, num primeiro momento, nós começamos a nos questionarmos o que é que a gente poderia fazer diferente. A gente falou assim, olha, nós temos uma coisa que está no nosso DNA, é a criatividade. A gente sempre foi muito criativo para vender em outras empresas que nós estamos trabalhando. Então essa aqui vai ser a empresa da criatividade. Nós vamos fazer tudo de maneira um pouco diferente, intencionalmente. Nós não vamos fazer por acidente, nós vamos fazer isso provocado. Nossa empresa vai andar de uma maneira onde a gente vai ser o tempo todo uma inovação ambulante. Constante. Né? E assim a gente fez e nós trazemos esse DNA, trazemos esse pensamento até hoje. A gente continua pensando o seguinte, nós somos uma empresa de 44, que parece é uma idade madura, mas porém nós somos uma empresa extremamente moderna, porque nós somos uma empresa de vanguarda, a gente nunca comeu o pão da preguiça, a gente nunca ficou parado esperando que as coisas acontecessem, mas nós o tempo todo a gente está fazendo algo novo. Agora mesmo nós estamos desenvolvendo produtos que ainda não tem no mercado, a gente está fazendo por causa de nós? Não, porque a gente ama o outro. Nós queremos fornecer para aqueles que são nossos clientes algo totalmente inusitado, mas que crie valor. Então, a gente está sempre pensando o seguinte, como é que eu posso valorar mais aquele que me beneficia tanto, escolhendo a gente como profissional? Aí, então, eu faço isso. Nosso ponto alto, eu entendo que foi o dia que nós descobrimos que sem o outro, nós não somos ninguém. E aí, tudo que nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que fazer com muito amor. Porque se a gente não fizesse dessa forma, a gente sairia o cliente pelo dedo. Então, o ápice nosso foi sacar que a gente não tinha que trabalhar por trabalhar, muito menos por dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de lucro, mas nós entendemos que antes disso vinha uma pessoa humana. E na pessoa humana a gente depositou tudo aquilo que nós tínhamos de concentração para dar o nosso melhor. E o pior tempo que a gente viveu é o que a gente praticamente, o brasileiro comum de qualquer ramo vive. São as incertezas governamentais. A gente começa a trabalhar, aí é apresentado um norte para a gente, você está com uma bússola na mão, você fala, é aqui. De repente o norte não significa mais norte. Aí, então você tem que se adaptar no meio do caminho. E aí, quantas crises uma empresa que nasceu em 80 até hoje já viveu, de crise que abala o país inteiro, crise que abala, já nós tivemos aqui uma pandemia, por exemplo, que abalou o mundo, não é isso? Então talvez um dos piores momentos que a gente viveu empresarialmente, não por falta de recursos, mas assim, por sofrer no nosso coração, foi na época da pandemia, que nós estávamos vendo pessoas do nosso lado caírem mortas, pessoas não sobrevivendo. Então eu acho que foi o pior momento que nós vivemos aqui, foi quando a gente começou a ver que o quão frágeis nós éramos. E que tudo aquilo que nós estávamos fazendo para a pessoa humana, agora a pessoa humana muitas vezes não estava nem tendo tempo de receber o que nós estávamos fazendo. Alguns tinham ficado pelo caminho. Isso foi muito triste, dolorido para a gente. Então a pandemia eu acho que foi desses dois pontos que você colocou aí, nessa parte da gangorra baixa
E eu acho que foi isso daí. Não porque a gente teve dificuldade, até muito pelo contrário. Na pandemia, alguns setores do mercado imobiliário cresceram demais, principalmente quando nós falávamos de loteamentos fechados, quando nós falávamos de alguma coisa que imitasse uma chácara, um sítio, alguma coisa que a pessoa que agregasse valor para a pessoa, porque ali foi descoberto que nós precisávamos de dar mais valor à vida. E aí as pessoas começaram a ressignificar a sua vida. Então, sob o ponto de vista profissional, não foi tanto desafio, mas sob o ponto de vista de ser humano, de pessoa humana, de empresa que tem humanos trabalhando. Eu lembrei que você falando até daquela questão do Collor, acho que não foi nem tão impactante, né? Porque do sequestro da poupança. Do sequestro da poupança, não é muito a minha época, eu era jovem, mas assim, aí, lógico, a gente sabe fatos, né? Questão também da troca da moeda, do cruzeiro para o real, que também eu soube, né, por noticiários, por estudos, que houve um grande impacto na economia, mas é igual você falou, nada é mais impactante que você ver pessoas indo embora do nada e você vê que às vezes você corre tanto atrás do vento, do dinheiro, e que no final... Isso é titica de galinha. Isso, pronto, é titica de galinha. E vou falar uma coisa para você, o Collor, para quem teve uma visão assim, eu falei para você que a gente ficou sempre pensando na criatividade. No tempo do Collor, amanheceu pessoas que tinham uma poupança, uma garantia, aquelas coisas. No outro dia falava assim, sua poupança foi sequestrada. Só que ele deixou uma brecha, uma válvula, que era o tal do cruzado novo, né? Uhum. E aí as pessoas podiam, quem tinha dívida em cruzado novo, quem tinha aquela dívida, podia pagar também com aquela mesma moeda que estava retida no cruzado novo. E nós estávamos, eu me lembro como se fosse hoje, nós estávamos no Rio de Janeiro, nós também tínhamos uma empresa de atacado de calçados, e aí nós estávamos vindo lá do Rio Grande do Sul, porque lá tem muito produtor de calçado, e a gente era freguês, cliente de muita gente lá. E nós nos hospedamos no Rio de Janeiro como passagem. E aí, liga a TV, eis que nesse momento o presidente sequestrou Zélia Cardoso de Mello, dando entrevista, falando que naquele momento a poupança tinha acabado. O que é que a gente pode ser criativo? Nós descobrimos primeiro que todo mundo, o negócio do cruzado, começamos a vender todos os imóveis que o cara tinha dívida em cruzado para receber cruzado. Então, a gente vendia o imóvel pelo preço que a gente queria. Então, foi a época que nós mais ganhamos dinheiro. Oportunidade. Então, olha, toda vez que você ouvir falar de uma crise, leia-se oportunidade. Transforma o S da crise num cifrão para você nunca, jamais esquecer. Crie cifrão, dólar, crie grana. Na época que estava acontecendo, nós falamos... Tem uma oportunidade nisso. Nós só não sabemos o que. Mas como que é? A hora que a gente começou a falar a respeito, começou a surgir. Falei, vem cá, mas não pode. O cara está devendo aqui, ele não pode receber isso? Pode. Então, se ele tem um imóvel, ele pode vender esse imóvel na moeda antiga. E o dinheiro do cara que está preso, eu solto o dinheiro dele de lá. E eu transformo aqui. Olha isso. E agora, quando eu tiver com o imóvel meu, eu vendo ele na nova moeda. Estou eu rico de novo. E estou aqui com ele desse jeito. E foi assim que a gente fez. Então esse aí não foi um momento baixo, esse foi um momento alto nosso. Sim. Mas assim, foi um susto. Foi um susto. Foi quase um baixo. Foi quase um baixo, que foi, na verdade, um agachamento para subir. Ele foi, exatamente. Como tudo na vida. Toda vez que você se vê num vale, é porque você está perto de começar a subir. E é isso que eu gosto, toda vez que eu vou dar uma entrevista para alguém, eu gosto de dizer isso. Todos nós vivemos momentos difíceis e nós aqui não somos diferentes. Todo dia eu tenho um desafio. Agora, o que importa é a mente, é a visão com que você enfrenta seus desafios. Verdade. A maneira com que você... As circunstâncias não pode atingir, não pode ser e definir quem você é. Uma circunstância que aconteceu na sua vida, ela é apenas uma circunstância, ela é passageira, lembre-se disso. Então, na verdade, aquilo está passando e logo em seguida vai ser o seu ápice. Então, ao invés da gente se desanimar, a gente tem que ficar o mais animado possível na hora da dificuldade. É difícil? Claro que é. Os outros falam assim para mim, Ricardo, eu nunca vi você sem um sorriso no lábio. Eu falei, pois é. E você acha que então minha vida está num paraíso constante?
Não, eu visto o meu melhor sorriso para atender o meu cliente, porque eu sei que ele merece. É assim que eu faço. Eu visto o meu melhor sorriso porque o meu cliente merece. É isso que eu faço. Então, eu tenho ensinado todos que trabalham comigo a agir dessa maneira. Não deixar as circunstâncias vencer, dominar o seu humor, o seu dia a dia, muito menos a sua aparência. Isso aí. É assim que a gente vive. E já pegando um gancho dessa explanação, que, meu Deus, já é uma filosofia, né? Ricardo, filósofo. Que você diria para esse corretor que está iniciando agora? Ele está iniciando agora e fala, meu Deus, eu estou entrando num mar, que no mar tem várias coisas. Nós temos tubarão, nós temos golfinho, nós temos ali riquezas, né, inúmeras. E o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu tenho que pensar primeiro? Hoje, se fosse o Ricardo começando lá atrás, hoje, com a cabeça de hoje, o que você faria? Eu faria o seguinte, eu faria o que eu fiz, mas eu faria de maneira diferente porque os tempos são outros. Mas uma coisa que eu jamais deixaria de lado é a disciplina. Eu acho o seguinte, os disciplinados vencem os inteligentes. Uma pessoa que tem disciplina, aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer isso todos os dias, eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer, esse é um vencedor. Eu, por exemplo, há 40 anos eu acordo 5 horas da manhã e vou fazer ginástica. Então eu gosto de fazer ginástica? Negativo, mas eu sou disciplinado. Eu nunca parei. Aí eu tenho 11% de gordura corporal com 64 no lombo. Como assim? Sim, senhora. Então é o seguinte, aí você fala, então você nasceu com a genética jóia. Não, senhora. A maioria dos meus parentes são tudo gordinhos, tudo daquele jeito lá. Eu quis fazer dessa forma. Então eu peguei como disciplina. E aí eu joguei em cima e fui fazer. Então, eu trago isso para a minha vida. Tudo que eu for fazer, aí eu faço artes marciais, eu treino boxe, faço um punhado de coisa. Eu levo isso para dentro dos meus negócios. Quando eu estou trabalhando com uma coisa, eu levo esse conceito, o conceito de fazer isso. Então, quem está começando, eu penso que tem que fazer como eu fiz, ser disciplinado. Você fala o seguinte, onde eu quero chegar, você tem uma visão. Você pega a sua visão, você fatia a sua visão em etapas, chamadas metas, aí você traça metas para as coisas que você for fazendo. À medida que você vai alcançando as suas metas, a sua visão vai chegando cada hora mais próxima, mas você tem que ser disciplinado. E não tem ninguém para motivar você melhor do que você mesmo e a sua disciplina. Porque as pessoas hoje em dia estão querendo viver de autoajuda. Mas o que elas deviam pensar é que elas deviam viver da ajuda do alto. E não da autoajuda. Tinha que ser uma coisa assim. Deus te manda o querer e o realizar. Você pega isso, coloca na disciplina e a disciplina vai fazer você caminhar. A disciplina vence a inteligência por isso, porque o inteligente, ele é muito rápido, ele resolve as coisas com muita facilidade. Porém, quando ele enfrenta um desafio, e aquele desafio está um pouco difícil de transpor, a tendência de alguém, não são todos, mas a tendência de alguém muito inteligente é querer passar por aquilo e pegar outra coisa para fazer. E aí, talvez perde, porque tem um ditado, um provérbio indiano que fala que o elefante faz buraco quando urina, é porque ele urina no mesmo lugar. Então, toda vez que você focar em algo, você é indestrutível. Ninguém consegue te vencer. Você vai chegar lá. Caramba, arrasou. Então é isso, é foco. Disciplina e foco. É isso. Às vezes a pessoa não se vê tão qualificada, mas se ela tiver uma disciplina e se ela não pular barreiras, ela com certeza vai vencer. Porque lá na frente ela vai precisar daquele exemplo aqui. Exatamente. Que ela pulou e aí lá na frente ela não vai conseguir, né? Passar, eu conheço gente, olha, eu não sou contra a inteligência não, muito pelo contrário. Às vezes quando a pessoa me vê falando aí, fala assim, o cara tá falando lá que a disciplina, o cara é inteligente. Eu conheço gente inteligente e disciplinado, muita gente, né? Mas o que eu falo é assim, quando você pega uma pessoa disciplinada, primeiro ela é de boa vontade. Todo mundo que você pegar disciplinado, ele tem boa vontade para realizar as coisas. De aprender. Aprender. Você vai ensinar uma coisa. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se eu, que sou o fedor do cocô do cavalo do bandido, conseguir fazer uma empresa que as pessoas, como você mesmo disse, que as pessoas têm um carinho por ela já, uma pessoa que foi lá, que não fez isso porque o pai deixou algum tipo de herança para construir, qualquer um pode fazer.
desde que ele tenha essa disciplina, desde que essa disciplina venha com sangue na veia, com garra, acordar de manhã e falar o seguinte: isso é comigo, eu não vou terceirizar para ninguém, porque o nosso maior problema, sabe qual que é? É com o outro, não é comigo. Eu já gosto de falar assim, não é com mais ninguém, é comigo. Então, se é comigo, eu resolvo, aí eu vou para resolver. Ah, então você não terceiriza, você então não delega? Delego. Mas eu delego até onde tem que delegar. Eu copio Jesus. Sabe como é que Jesus chegou para ressuscitar o Lázaro? Ele chegou lá, tinha uma tumba, não tinha? Tinha. Jesus chegou e falou assim: retirem a pedra. Jesus não foi lá pegar aquela pedra, não, nem fez um gênio, assim, e fez a pedra sair. Muito pelo contrário. Quem tinha que tirar a pedra eram os humanos. Agora, ressuscitar o Lázaro era divino. Não. Então, Deus tem dado isso para nós. Deus tem dado o divino para que nós, na nossa concepção humana, desenvolvamos o nosso melhor. É isso que Deus tem feito conosco. A gente tem criado, Deus te dá a chance de você desenvolver os seus processos até você chegar no seu objetivo. É isso mesmo. E aí, onde entra lá, voltamos lá na disciplina e na constância. Exatamente. Né? E aí a gente alcança o objetivo. Aí vem uma frase aqui, quando você fala assim, eu lembro, você falou lá no início, eu lembrei de uma frase: não ser o maior. O meu objetivo não é ser o maior, mas ser o melhor. Isso. Porque o melhor é consequência do maior. Exatamente. Né? E aí você vai chegando ali naquela constância. Porque às vezes você chega aqui num boom, quando chega lá na frente você vai passar por situações que você não passou aqui, e lá você não consegue resolver aonde você cai. A gente chama de cavalo paraguaio. Uma pessoa que tem muita arrancada, mas não tem chegada. Então o cavalo paraguaio dá aquele pulo. Nada contra os paraguaios, mas assim, tem uma expressão que fala isso: o cavalo paraguaio é aquele que tem uma arrancada muito forte, mas ele, no final ele vira um pangaré, aí não consegue fazer. Então eu penso que quando você sabe onde você quer chegar, você fala assim: olha, eu quero isso. Uma das coisas mais importantes que eu vejo assim, para a gente montar um negócio, desenvolver um negócio e trabalhar, é essa coisa da gente profetizar. A gente dizer assim: olha, com todas as letras, aonde você quer chegar. Muita gente tem medo de falar e não conseguir os outros o enxergarem como frustrado. E aí a pessoa não quer contar. Pois eu já faço isso porque eu acho que eu faço um compromisso público. Quando você faz aquilo lá, aí eu estou falando para as pessoas onde eu quero chegar, eu tenho uma obrigação a cumprir. Você se cobra mais. Eu me cobro mais. Aí a minha disciplina tem que ser mais arrumada. A minha autoajuda que vem do alto, a ajuda do alto minha, eu vou focar naquilo porque eu sei que aquilo lá, o querer e o realizar, já veio do Pai das Luzes, já veio de Deus. Então agora só cabe a mim a tarefa que é humana, é a tarefa de realizar, a tarefa de eu pegar e fazer com que aquilo aconteça. E é isso que nós temos feito esses 44 anos aqui da Provenda. Nossa, é muito forte. E assim, é uma honra ouvir você falar isso, porque assim, a gente vê uma empresa e de fato a gente não sabe ali por trás quem é, né, aquela cabeça daquela empresa, como surgiu aquela empresa, né? Ai, foi uma herança, tá ali porque o pai deixou, o avô deixou, né? Ai, porque ele não sabe nem, né? Você não, você foi para o bairro Independência, gente. É, tipo assim, no pé de Todd. Então, assim, você começou lá de baixo, você era office boy, menino, adolescente, né? Que hoje os meninos sabem nem o que é trabalho. E aí você começou ali do nada, Deus já foi te dando visão, estratégias, e aí você se tornou esse grande negociador, né? Grande solução, e tratando de produtos, né, de alto valor e de grande dinâmica ali de desenvolver produtos, né? A gente sabe que tem que ser uma pessoa que resolva problemas, que tem aquela certa habilidade, não é qualquer pessoa, né? Sim. E isso é um dom de Deus. Porque na verdade você pode falar: eu não fui o mais inteligente, mas você foi o mais disciplinado. A partir do momento que você começou a desenvolver esse talento, fazendo tantas reiteradas vezes, você se tornou o melhor naquilo. Isso. Porque hoje a Provenda é a melhor no que faz, né? Onde a gente passa, os loteamentos, né? Os nichos que você tem, a gente vê que são loteamentos, assim, campeões de vendas, né? Igual eu falei com o coordenador seu. Sim mesmo, graças a Deus, é verdade. E a gente fala: não tem, cliente querendo, vai cair, não tem como cair, a gente vai lançar outros. Porque a constância ali, né? Os produtos não param e a dinâmica é muito grande, até porque, igual você falou, há um estudo atrás disso para que esse
produto, esse cliente final, né, digamos assim, ele venha se sentir ali num bairro planejado, né? Não porque é o menor valor, não. É o lugar dele, né? É verdade. É o mundo dele. É o mundo dele. Então assim, né? Visa ali naquilo. E tem uma coisa, Fara, que eu acho que também é importante a gente salientar numa conversa como essa que nós estamos tendo aqui. A hora que eu acordo é cedo, muito cedo, que eu vou fazer esporte. Mas assim, a hora que eu avisto o sol nascendo, que eu começo a ver que o sol nasceu, você sabe que me vem um senso de oportunidade tão grande, porque eu vejo a luz aparecendo como o dom da vida mesmo assim. Eu falo, gente, o que é que está se descortinando nesse exato momento? A vida nascendo. A vida está nascendo num sol que me aparece e ele não é só para mim, ele vai iluminar tudo e todos. E a hora que esse sol começa a iluminar, a oportunidade surgiu para todos, para todas as famílias da terra, e agora eu posso ser um abençoador. Eu sou daquele que não ando atrás da bênção, eu ando atrás de abençoar. Você sabe por quê? Porque eu acho assim, o negócio da bênção, eu preciso conversar com o dono da bênção. O dono da bênção, a gente fica correndo atrás da bênção em vez de correr atrás do abençoador. Eu devia estar andando atrás com um relacionamento louco atrás do abençoador. A hora que eu andar e resolver o meu relacionamento com o abençoador, a bênção é questão de distribuição. Ela já foi feita, já foi dada. Então assim, eu entendo a vida dessa forma. Surgiu, os outros falam assim para mim, né? O sol nasceu para todos. Tem um ditado que todo mundo diz, o sol nasceu para todos. Eu acredito. E também acredito que a sombra é igual àquela que tem lá no Salmo, a sombra do Onipotente. A sombra é para poucos, é só para aqueles que estão debaixo das asas do Onipotente. Isso é lindo, eu acho esse sombra tão bacana. Não que nós estamos diminuindo a luz do sol, mas nós estamos dizendo que aqueles que escolhem o melhor caminho, com certeza, de fato, ele não tem jeito de errar. Não tem jeito de errar. E vai vender mais quem amar mais. Esse negócio de pensar no outro, não como uma mercadoria, mas pensar no outro como um ser humano que merece toda a atenção, como se você estivesse fazendo para si próprio, ou melhor do que você faria para si mesmo, faz você ter credibilidade. E se você não tiver credibilidade, você não é ninguém no mundo corporativo chamado mercado imobiliário. Isso é verdade. Ricardo, assim, muito feliz de estar aqui falando com você. E nesse programa a gente tem uma pergunta que vale R$1 milhão. Uau! E é uma pergunta, assim, muito difícil. Tá? E você já respondeu ela aqui em vários momentos. O que é a vida para você? A vida é o dom mais precioso que o Criador nos presenteou. Todas as vezes que eu respiro, eu preciso entender que o meu maior patrimônio está ali naquele exato instante. Porque viver e não ter a vergonha de ser feliz, como o poeta Gonzaguinha falava, é você poder expressar tudo aquilo que o Criador fez em você. Porque o presente, como o nome já diz, é uma dádiva, é um presente de Deus. E nós estamos andando, às vezes, no tempo errado, deixando a nossa vida passar, pensando mesquinharia. Ora eu estou no tempo errado do passado, e isso só traz depressão. Ora eu estou pensando demais no futuro, e isso me traz ansiedade e outras coisas ruins. O único tempo que nós podemos realizar algo é num dia chamado hoje. Porque o amanhã não existe, porque o dia que chega o amanhã é hoje. Meu Deus, parabéns. É isso mesmo, a vida é isso. E eu quero te agradecer aqui em nome do Cresce Goiás
pelo seu tempo, porque eu sei que você é um rapaz muito corrido. E... Obrigado pelo rapaz. Que, né, é muito corrido, e eu sei que tirar um tempinho aqui, mas eu tenho certeza que você tocou no coração aí dessa pessoa que está aí do lado dessa tela, né, do celular, da TV, e com certeza vai servir grandes ensinamentos aqui, porque na verdade é um ensinamento de uma vida, né, tanto pessoal, espiritual e profissional. Obrigada, de verdade, gratidão. Eu é que agradeço demais o Cresce lembrar do meu nome, com tanta gente interessante que nós temos aqui na nossa cidade. Tem outros colegas, outros amigos aqui do mercado imobiliário com vida muito interessante, e vocês então me escolherem aqui para a gente bater esse papo é motivo de muita alegria para mim. Eu que agradeço mesmo de coração, Fara, agradeço também a todos aqueles que tiverem tempo, né, de ver esse nosso bate-papo aqui, e espero que tenha sido útil esse bate-papo para a vida de alguém. Se a gente alcançar uma vida e transformar a vida de para se tornar uma pessoa melhor, como profissional, como ser vivente, para nós já terá valido a pena. É isso aí. Então é isso. E se você que está nos assistindo aí gostou dessa entrevista, comenta aqui, compartilhe, deixe seu like, com certeza você vai ajudar muito o nosso trabalho. Um grande abraço. Bye, bye. Bye, bye. Obrigado. Tchau, tchau.